Você já percebeu como se sente vazio depois de contar seus planos para todo mundo? Como essa sensação estranha toma conta de você quando compartilha seus sonhos mais ambiciosos e, de repente, eles parecem menores, mais frágeis, quase impossíveis? Você não está imaginando isso. Existe uma razão profunda para essa sensação, e hoje vou te mostrar exatamente o que está acontecendo. Meu nome é Salomão. Durante minha vida, acumulei mais riquezas do que qualquer homem na história da humanidade. Mas antes de qualquer tesouro, antes de qualquer palácio, eu aprendi o segredo mais valioso de todos: o poder transformador do silêncio estratégico. Enquanto você anuncia seus objetivos nas redes sociais, enquanto você busca aprovação e aplausos para seus projetos ainda em gestação, sua energia se dispersa como água derramada no chão. Cada palavra prematura rouba a força da sua construção. Cada exposição desnecessária abre brechas para sabotagem, inveja e conselhos que não pediu. Imagine por um momento como seria diferente se você guardasse seus planos como um tesouro secreto. Se você construísse sua fortuna longe dos olhares curiosos, longe dos comentários que desencorajam, longe das opiniões que não importam. Imagine o poder que você teria se aprendesse a trabalhar em silêncio absoluto até que seus resultados falassem mais alto que qualquer palavra. Hoje, você não vai apenas aprender uma técnica. Você vai se transformar em alguém completamente diferente. Em alguém que entende que o verdadeiro poder não precisa ser anunciado, mas apenas demonstrado. Alguém que sabe que o silêncio não é fraqueza, mas a estratégia mais inteligente que existe. Este não é mais um vídeo motivacional vazio. Esta é a sabedoria milenar que separou reis de súditos, ricos de pobres, vencedores de sonhadores eternos. E se você quer realmente mudar sua vida, precisa parar tudo o que está fazendo agora e prestar atenção em cada palavra que vou dizer. Se esta mensagem está tocando algo profundo dentro de você, se você sente que chegou a hora de parar de ser mais um que fala e começar a ser alguém que constrói de verdade, então se inscreva neste canal agora. Porque o que vou compartilhar nos próximos minutos vai mudar para sempre a forma como você enxerga o caminho para a riqueza. Número 1. O princípio da proteção silenciosa. Você já sentiu aquele vazio estranho depois de contar seus planos mais ambiciosos para alguém? Aquela sensação de que algo sagrado foi profanado, de que uma força misteriosa abandonou seu projeto no exato momento em que você o expôs, não é paranoia, não é insegurança. É a mais pura verdade sobre como a energia funciona neste mundo, e a maioria das pessoas jamais compreenderá isso. Quando você revela prematuramente seus planos, está literalmente transferindo o poder de criação para fora de si mesmo. Cada palavra que sai da sua boca carrega consigo uma porção da energia vital que deveria estar sendo canalizada inteiramente para a construção do que você deseja. É como abrir um recipiente cheio de vapor no meio do processo de cozimento. O que deveria estar concentrado se dispersa. O que deveria estar protegido se expõe aos elementos. Imagine uma semente enterrada no solo. Ela trabalha em absoluto silêncio, concentrando toda a sua energia vital na transformação interna que a levará à superfície. Ela não anuncia seus planos para as outras sementes ao redor. Ela não busca a aprovação do vento ou da chuva. Ela simplesmente trabalha, protegida pela escuridão da terra, até o momento exato em que está forte o suficiente para romper a superfície e mostrar ao mundo o que se tornou. Você, por outro lado, faz exatamente o contrário. Antes mesmo de plantar adequadamente suas ideias, já está contando para todo mundo o que vai crescer ali. Antes de consolidar seus alicerces, já está descrevendo como será o edifício. E se pergunta por que tantos dos seus projetos murcham antes mesmo de florescer. Durante meus anos como rei, observei este padrão milhares de vezes.
Os homens que construíram verdadeiros impérios eram aqueles que guardavam seus segredos como tesouros. Eles entendiam intuitivamente que expor uma fruta ainda verde era o mesmo que condená-la a nunca amadurecer. Quando você pega uma fruta do pé antes do tempo certo, ela não só não serve para nada, como ainda por cima desperdiça todos os recursos que a árvore investiu nela. Seus planos são exatamente como essa fruta. Eles têm um tempo natural de amadurecimento, um processo interno que precisa ser respeitado e protegido. Cada ideia que nasce na sua mente está inicialmente em um estado vulnerável, quase etéreo. Ela precisa de tempo para se solidificar, para criar raízes profundas na sua consciência, para se tornar algo concreto e inabalável. Mas o que você faz? No momento em que uma ideia surge, você corre para compartilhá-la, como se a validação externa fosse necessária para que ela se torne real. E aí está seu primeiro erro fundamental. A validação externa neste estágio é exatamente o que mata a ideia. É como regar uma planta com água fervente pensando que isso vai fazê-la crescer mais rápido. Quando você conta seus planos para outras pessoas antes do tempo certo, várias coisas destrutivas acontecem simultaneamente. Primeiro, você dispersa a energia psíquica que deveria estar sendo canalizada para a ação. Segundo, você abre espaço para que opiniões alheias contaminem sua visão original. Terceiro, você se torna dependente da aprovação dos outros para manter sua motivação. E quarto, você expõe sua vulnerabilidade para pessoas que podem não ter suas melhores intenções em mente. A energia mental funciona como um circuito elétrico. Quando está fechado, a corrente flui com força máxima. Quando você abre o circuito falando demais, a energia se dispersa e a força diminui drasticamente. É por isso que muitos dos seus projetos perdem o ímpeto logo depois que você os compartilha. Não é coincidência, é lei natural. Pense nos maiores construtores de riqueza da história. Eles trabalhavam como fantasmas, construindo impérios inteiros antes que o mundo sequer suspeitasse do que estava acontecendo. Quando finalmente revelavam seus feitos, era porque já tinham se tornado irreversíveis. A obra já estava completa, o resultado já estava consolidado, o poder já estava estabelecido. O silêncio não é passividade. O silêncio não é medo. O silêncio é estratégia pura, é conservação de energia, é proteção intencional. É a diferença entre aqueles que constroem e aqueles que apenas falam sobre construir. Quando você aprende a trabalhar em silêncio, você se torna uma força da natureza, invisível, mas implacável, silenciosa, mas devastadoramente eficaz. Sua mente subconsciente trabalha melhor quando não está sendo constantemente interrompida pela necessidade de explicar e justificar seus planos para outros. Quando você guarda seus objetivos para si mesmo, está criando um ambiente interno ideal para que a criatividade floresça e as soluções apareçam naturalmente. É como meditar em movimento. É como orar com ações ao invés de palavras. A partir de hoje, trate seus planos como documentos ultra-secretos de Estado. Proteja-os com a mesma intensidade que um general protege sua estratégia de guerra, porque é exatamente isso que eles são. Sua estratégia pessoal para conquistar a vida que você deseja. E estratégias só funcionam quando permanecem em segredo até o momento da execução. Número 2. O que acontece quando você permanece em silêncio? Existe uma transformação profunda e quase mágica que acontece dentro de você quando você finalmente para de falar e começa a observar o mundo com os olhos verdadeiramente abertos. É como se uma camada de névoa fosse removida da sua percepção e você começasse a enxergar detalhes que estavam ali o tempo todo, mas que sua tagarelice constante não permitia que você notasse. O primeiro fenômeno que você vai experimentar é um aguçamento radical da sua capacidade de escuta.
Não estou falando apenas de escutar as palavras que as pessoas pronunciam, mas de perceber as verdades não ditas, as motivações ocultas, os medos disfarçados, as oportunidades sussurradas entre as entrelinhas de cada conversa. Quando você não está constantemente preocupado em formular sua próxima resposta ou em defender seus pontos de vista, uma inteligência superior se manifesta através de você. É como se o universo estivesse constantemente tentando te entregar informações valiosas, mas você estava ocupado demais falando para conseguir recebê-las. Quando você se cala, de repente percebe que existe um fluxo constante de insights, oportunidades e orientações chegando até você de fontes que nem imaginava que existiam. Sua mente, liberada da obrigação de constantemente justificar e explicar suas escolhas, começa a trabalhar em um nível muito mais profundo e estratégico. É como se você tivesse estado usando apenas uma pequena fração do seu poder mental e, de repente, recursos que você nem sabia que possuía começassem a se manifestar. Você percebe padrões que antes passavam despercebidos. Você antecipa consequências que antes só descobria depois que era tarde demais. Imagine um caçador experiente na floresta. Ele não fica conversando com seus companheiros sobre onde acredita que os animais possam estar. Ele se move em silêncio absoluto, todos os seus sentidos alerta, captando cada som, cada movimento, cada sinal que possa indicar a presença da presa. Sua concentração está totalmente direcionada para fora, para o ambiente, para as oportunidades que se apresentam. E é exatamente por isso que ele é bem-sucedido. Você, quando aprende a operar em silêncio, se torna esse caçador. Seus instintos se aguçam, sua percepção se expande, sua capacidade de detectar oportunidades se multiplica exponencialmente. Porque toda a energia que antes estava sendo desperdiçada em conversas desnecessárias agora está sendo canalizada para a observação inteligente e a ação estratégica. Uma das descobertas mais poderosas que você fará é como suas decisões se tornam infinitamente mais acertadas quando elas não são influenciadas pelas opiniões, medos e limitações de outras pessoas. Quando você mantém seus planos em segredo, você preserva a pureza da sua visão original. Você não contamina sua intuição com as projeções alheias. Você não dilui sua determinação com as dúvidas dos outros. Existe uma diferença abismal entre decisões tomadas com base na sua própria sabedoria interior e decisões tomadas sob a influência das reações antecipadas de terceiros. Quando você trabalha em silêncio, suas escolhas emanam de um lugar muito mais profundo e autêntico dentro de você. Elas são baseadas na realidade que você percebe diretamente, não na interpretação que outros fazem dessa realidade. Lembro-me de um período da minha vida em que precisei tomar uma decisão que mudaria completamente a estrutura econômica do reino. Era um plano ousado, complexo, que exigiria anos para ser implementado completamente. Se eu tivesse compartilhado essa ideia prematuramente com meus conselheiros, tenho certeza de que teria sido bombardeado com objeções, medos e modificações que teriam destruído a elegância e a eficácia da estratégia original. Em vez disso, trabalhei por meses desenvolvendo cada detalhe em absoluto segredo. Analisei cada variável, antecipei cada obstáculo, preparei cada recurso necessário. Quando finalmente revelei o plano, ele já estava tão bem estruturado e tão profundamente pensado que se tornou praticamente irrefutável. O resultado foi uma transformação econômica que trouxe prosperidade sem precedentes para todo o reino. Esse é o poder de trabalhar guiado pela sua própria visão, ao invés de ser constantemente desviado pelas reações dos outros. Quando você não precisa gastar energia defendendo suas ideias ou justificando suas escolhas, toda sua força mental fica disponível para aperfeiçoar e implementar essas ideias de forma brilhante.
Outro benefício extraordinário do silêncio estratégico é como ele te protege de conselhos destrutivos disfarçados de boa intenção. A maioria das pessoas, mesmo as que te amam sinceramente, carrega dentro de si um arsenal de limitações, medos e frustrações não resolvidas. Quando você expõe seus planos ambiciosos, inconscientemente você está convidando essas pessoas a projetarem suas próprias limitações sobre seus objetivos. Elas não fazem isso por maldade. Fazem porque é impossível para alguém enxergar possibilidades que estão além da sua própria experiência de vida. Se uma pessoa nunca construiu riqueza substancial, ela simplesmente não consegue orientar-lo adequadamente sobre como fazer isso. Se alguém nunca teve coragem de correr riscos calculados, essa pessoa naturalmente vai tentar convencer-lo a evitar todos os riscos. Quando você mantém seus planos em silêncio, você se protege dessa contaminação mental. Você preserva a ousadia original das suas ideias. Você mantém intacta a visão que te inspirou inicialmente. E, principalmente, você evita que suas decisões sejam influenciadas pelo nível de consciência de pessoas que talvez estejam operando em uma frequência muito diferente da sua. O silêncio também te ensina uma das habilidades mais valiosas que existem, a capacidade de confiar completamente na sua própria sabedoria interior. Quando você não pode contar com a validação externa para confirmar se está no caminho certo, você é forçado a desenvolver um sistema interno de navegação muito mais sofisticado e confiável. Você começa a prestar atenção aos sinais que o próprio universo te envia. Você aprende a interpretar os resultados que está obtendo como feedback direto sobre a qualidade das suas decisões. Você desenvolve uma conexão muito mais íntima com sua intuição e uma confiança muito mais sólida na sua capacidade de discernimento. Quando você domina a arte de trabalhar em silêncio, você se torna uma pessoa completamente diferente. Você se torna alguém que age a partir de um lugar de poder real, ao invés de buscar poder através da aprovação dos outros. Você se torna alguém que constrói resultados sólidos ao invés de apenas construir uma imagem impressionante. Você se torna alguém que o mundo respeita pelos seus feitos, não pelas suas promessas. Número 3. Por que o mundo não deveria saber de tudo? Existe uma ilusão perigosa que a maioria das pessoas carrega sem perceber. A crença de que todos ao seu redor querem genuinamente vê-lo prosperar e alcançar seus objetivos mais ambiciosos. Esta é talvez uma das ingenuidades mais custosas que um ser humano pode ter. A realidade é muito mais complexa e, frequentemente, muito mais sombria do que sua mente otimista quer admitir. A verdade inconfortável é que nem todas as pessoas em sua vida ficam genuinamente felizes quando você anuncia que está prestes a ascender a um nível superior de existência. Por mais que isso possa soar cínico, é importante que você compreenda que o sucesso alheio desperta reações muito diversas nas pessoas, e muitas delas são profundamente destrutivas, mesmo quando vêm disfarçadas de preocupação ou cuidado. Quando você compartilha seus planos ambiciosos, você está, sem perceber, forçando as pessoas ao seu redor a confrontarem suas próprias limitações e frustrações. Seu projeto de enriquecimento funciona como um espelho que reflete de volta para elas tudo aquilo que elas não tiveram coragem de tentar, tudo aquilo que elas desistiram de buscar, todos os sonhos que elas enterraram sob camadas de conformidade e medo. Esta confrontação interna cria uma tensão psicológica que a maioria das pessoas resolve de uma maneira muito específica, tentando reduzir você ao nível delas. Não necessariamente por maldade consciente, mas porque é mais fácil convencer você a desistir dos seus objetivos do que lidar com o desconforto de reconhecer que elas desistiram dos próprios objetivos. Observe atentamente as reações das pessoas quando você conta sobre um projeto ambicioso. Você perceberá que raríssimas vezes a primeira reação é de entusiasmo genuíno e encorajamento incondicional.
Na maioria dos casos, a primeira coisa que sai da boca das pessoas são objeções, alertas sobre os riscos, histórias sobre alguém que tentou algo similar e fracassou, ou sugestões para que você diminua o escopo dos seus objetivos para algo mais realista. Elas fazem isso porque seu sucesso representa uma ameaça não intencional à narrativa que elas criaram para justificar suas próprias escolhas conservadoras. Se você conseguir construir riqueza substancial, isso prova que era possível. E se era possível, por que elas não tentaram? Esta pergunta incomoda profundamente a psique humana e a maneira mais simples de evitá-la é desencorajando você antes que você prove que era possível. Algumas pessoas vão tentar sabotar seus esforços de maneiras muito sutis. Elas vão sugerir que você está sendo precipitado, que deveria esperar mais, que deveria estudar mais, que deveria ter mais experiência antes de começar. Elas vão plantar sementes de dúvida na sua mente disfarçadas de prudência e sabedoria. Vão te convencer de que o momento não é adequado, que as condições não são favoráveis, que você deveria adiar seus planos para uma data indefinida no futuro. Outras pessoas vão tentar acelerar artificialmente seus processos, empurrando você para ações precipitadas que sabem que resultarão em fracasso. Elas vão sugerir atalhos perigosos, vão pressionar você a tomar decisões antes que tenha informação suficiente, vão criar uma sensação de urgência falsa que o levará a cometer erros evitáveis. E existe ainda um terceiro grupo, talvez o mais perigoso de todos, aqueles que vão tentar se inserir nos seus projetos como sócios, conselheiros ou colaboradores, trazendo consigo suas próprias limitações e transformando sua visão original em algo mediocre e previsível. Eles vão diluir sua audácia com sua cautela excessiva, vão contaminar sua criatividade com sua necessidade de controle. Vão transformar seu projeto inovador em algo que se parece com todos os outros projetos fracassados que eles já tentaram antes. Durante minha trajetória como rei, observei este padrão inúmeras vezes. Alguns dos maiores fracassos que presenciei aconteceram não porque a ideia original era ruim, mas porque ela foi exposta prematuramente a pessoas que não tinham a capacidade de compreendê-la ou que tinham motivações ocultas para modificá-la. Lembro-me de um comerciante jovem e brilhante que desenvolveu uma estratégia revolucionária para ampliar as rotas comerciais do reino. Era um plano audacioso, inteligente, que poderia ter transformado nossa economia para sempre. Mas ele cometeu o erro de compartilhar sua ideia com um grupo de comerciantes estabelecidos buscando aprovação e parceria. O que aconteceu foi exatamente o que estou descrevendo para você. Primeiro, eles bombardearam o jovem com objeções e alertas sobre os riscos. Depois, quando perceberam que ele não seria desencorajado facilmente, ofereceram para se tornar seus sócios, prometendo experiência e recursos em troca de participação no negócio. Gradualmente, eles foram modificando o plano original, tornando-o mais conservador, mais parecido com o que já existia, até que ele se tornou apenas mais uma variação dos mesmos métodos que já estavam sendo usados há décadas. O resultado foi um fracasso previsível, não porque a ideia original era ruim, mas porque ela foi desnaturada pela interferência de pessoas que não tinham a visão nem a coragem necessárias para executá-la adequadamente. O jovem comerciante terminou pobre e desencorajado, convencido de que não tinha capacidade para a inovação, quando na verdade o que ele não tinha era a sabedoria para proteger sua criatividade das pessoas erradas. Outro aspecto crucial que você precisa compreender é como as pessoas projetam seus próprios medos sobre seus objetivos. Quando alguém que nunca correu riscos significativos escuta sobre seus planos ambiciosos, ela automaticamente imagina todos os cenários catastróficos que ela mesma temeria enfrentar se estivesse em sua posição.
E ela vai compartilhar esses cenários com você como se fossem previsões baseadas em sabedoria, quando na verdade são apenas manifestações das ansiedades dela. Se você absorver essas projeções, logo estará carregando não apenas seus próprios medos naturais, mas também os medos de todas as pessoas com quem compartilhou seus planos. É como tentar escalar uma montanha carregando não apenas sua própria mochila, mas também as mochilas de todos os seus conhecidos. Você simplesmente não chegará ao topo. A proteção através do silêncio não é paranoia nem misantropia, é estratégia pura, é reconhecimento de como a psicologia humana realmente funciona. É compreensão de que suas ideias são organismos vivos e vulneráveis que precisam de um ambiente adequado para crescer e se fortalecer antes de serem expostas aos elementos hostis do mundo exterior. Quando você aprende a selecionar criteriosamente com quem e quando compartilhar seus projetos, você está exercendo uma das formas mais elevadas de inteligência social. Você está demonstrando maturidade emocional e sabedoria estratégica. Você está protegendo não apenas seus objetivos, mas também sua própria sanidade mental e energia criativa. O mundo não precisa saber de tudo que você está construindo. Na verdade, é melhor para todos que não saiba. Melhor para você, porque preserva sua energia e sua visão. Melhor para os outros, porque não os força a confrontar suas próprias limitações antes que estejam prontos para isso. E melhor para seus projetos, porque permite que eles se desenvolvam na velocidade e na direção naturais, sem interferências externas destrutivas. Número 4. O silêncio como prática de sabedoria. Existe uma diferença fundamental entre aqueles que constroem legados duradouros e aqueles que passam a vida inteira fazendo barulho sem criar substância alguma. Esta diferença não está na quantidade de recursos que eles possuem, nem nas oportunidades que encontram pelo caminho. A diferença está numa qualidade quase invisível, mas absolutamente determinante. A capacidade de trabalhar em silêncio profundo até que a obra esteja pronta para falar por si mesma. O verdadeiro silêncio estratégico não é ausência de ação, não é passividade disfarçada de prudência, não é medo vestido com roupas de sabedoria. O verdadeiro silêncio é movimento intenso, trabalho incansável, progresso constante, tudo acontecendo longe dos olhares curiosos e das opiniões não solicitadas do mundo exterior. Pense na diferença entre um rio que corre em superfície, fazendo muito barulho enquanto se move, e um rio subterrâneo que flui silenciosamente através da rocha sólida, criando cavernas inteiras, mudando a geografia do lugar, mas só revelando sua força quando finalmente emerge na forma de uma fonte cristalina. Ambos são rios, mas o impacto que causam é completamente diferente. A maioria das pessoas vive como o rio de superfície. Fazem muito barulho sobre seus planos, suas intenções, seus objetivos. Anunciam cada pequeno movimento, cada pequena decisão, cada pequeno progresso. E se perguntam por que, apesar de tanta agitação, seus resultados são superficiais e temporários. Elas não percebem que estão desperdiçando em som e fúria toda a energia que deveria estar sendo canalizada para a construção de algo sólido e permanente. Quando você aprende a operar como rio subterrâneo, algo extraordinário acontece. Sua energia para de se dispersar em explicações desnecessárias e se concentra inteiramente na execução. Seu foco para de ser fragmentado por opiniões alheias e se torna laser direcionado aos seus objetivos. Sua motivação para de depender da aprovação externa e passa a emanar de uma fonte interna inesgotável. Durante meus anos construindo o reino mais próspero da história, desenvolvi uma metodologia que chamava de manifestação silenciosa. Consistia em trabalhar com tamanha discrição que nem mesmo meus conselheiros mais próximos conseguiam antecipar completamente o que eu estava preparando.
Eles viam as peças se movimentando, mas só compreendiam o conjunto quando a obra já estava praticamente concluída. Esta não era uma estratégia nascida de desconfiança ou paranoia, era sabedoria pura. Eu havia aprendido que as melhores ideias são como vinhos raros, precisam amadurecer em ambiente controlado, longe de interferências externas, até atingirem sua potência máxima. Expor uma ideia imatura ao mundo é como abrir uma garrafa de vinho antes do tempo certo. Você obtém algo azedo e decepcionante ao invés da obra-prima que poderia ter sido. Lembro-me particularmente de um projeto que transformaria para sempre a arquitetura e a engenharia do reino. Era uma construção tão ambiciosa e inovadora que, se eu tivesse compartilhado os planos prematuramente, teria sido bombardeado com objeções técnicas, limitações orçamentárias e sugestões de modificações que teriam reduzido o projeto a algo comum e previsível. Em vez disso, trabalhei por 2 anos desenvolvendo cada detalhe em absoluto segredo. Estudei, experimentei, calculei, ajustei, aperfeiçoei, tudo longe dos olhares e das opiniões de terceiros. Quando finalmente revelei o projeto, ele já estava tão bem estruturado e tão profundamente pensado que se tornou irresistível. As pessoas não tinham escolha além de reconhecer sua genialidade e apoiar sua execução. O resultado foi uma construção que se tornou referência para civilizações futuras, algo que jamais teria existido se eu tivesse cedido à tentação de buscar a aprovação prematura. Esta experiência me ensinou que o silêncio estratégico não é apenas uma técnica de proteção, mas uma metodologia de criação. É no silêncio que as ideias realmente amadurecem e atingem seu potencial máximo. Existe uma diferença abismal entre sigilo nascido do medo e sigilo nascido da sabedoria. O primeiro é paralisante, o segundo é libertador. Quando você trabalha em silêncio por medo, você está tentando se esconder do mundo. Quando você trabalha em silêncio por sabedoria, você está se preparando para surpreender o mundo de forma tão impactante que ele não terá escolha além de reconhecer sua brilhantez. O silêncio sábio também te ensina autocontrole de uma maneira que poucas outras práticas conseguem. Resistir à tentação de compartilhar prematuramente seus projetos exige uma disciplina mental extraordinária. Requer que você seja capaz de manter segredos até mesmo de pessoas próximas. Demanda que você encontre motivação e validação internamente, ao invés de depender constantemente de incentivos externos. Esta disciplina se transfere para todas as outras áreas da sua vida. Quando você desenvolve a capacidade de manter seus planos em segredo até o momento apropriado, automaticamente desenvolve maior controle sobre seus impulsos em geral. Você se torna menos reativo, mais estratégico, menos dependente da aprovação alheia, mais conectado com sua própria sabedoria interior. O autocontrole que nasce do silêncio estratégico é completamente diferente da repressão neurótica. Não é sobre sufocar seus impulsos por medo ou insegurança. É sobre canalizar conscientemente sua energia na direção mais produtiva possível. É sobre escolher deliberadamente quando e como usar sua força vital, ao invés de desperdiçá-la em conversas que não agregam valor aos seus objetivos. Quando você domina esta prática, percebe que o silêncio se torna uma fonte de poder quase supernatural. As pessoas começam a perceber algo diferente em você, mesmo sem conseguir identificar exatamente o que é. Existe uma intensidade, uma profundidade, uma gravidade na sua presença que não existia antes. É como se você tivesse acesso a recursos internos que outros não possuem. Esta mudança acontece porque você parou de dispersar sua energia em palavras vazias e começou a concentrá-la inteiramente na criação de resultados concretos. Sua presença se torna magnética não porque você está tentando impressionar alguém, mas porque você está verdadeiramente conectado com um propósito maior que transcende a necessidade de aprovação social.
O silêncio sábio também te protege de uma das armadilhas mais perigosas da ambição, a tentação de se satisfazer com a ilusão do progresso ao invés de buscar o progresso real. Quando você fica falando sobre seus planos o tempo todo, sua mente pode começar a confundir o ato de falar sobre algo com o ato de realmente fazer algo. Você obtém uma gratificação emocional temporária cada vez que descreve seus objetivos, e essa gratificação pode diminuir sua motivação para realmente persegui-los. Quando você trabalha em silêncio, elimina completamente esta possibilidade de auto-engano. Você só obtém satisfação quando produz resultados concretos. Você só sente progresso quando realmente progride. Esta clareza brutal entre intenção e ação acelera dramaticamente seu desenvolvimento e multiplica sua eficácia. O silêncio como prática de sabedoria transforma você numa força da natureza, invisível para aqueles que não sabem o que procurar, mas devastadoramente eficaz na criação de mudanças duradouras. Você se torna alguém que as pessoas subestimam até o momento em que você revela o que construiu. E então, elas não têm escolha além de reconhecer que estavam diante de uma inteligência superior disfarçada de simplicidade. Número 5. Como aplicar este princípio na sua rotina? Agora que você compreende a filosofia por trás do silêncio estratégico, chegou o momento de transformar este conhecimento em prática concreta. Porque compreender um princípio intelectualmente e saber aplicá-lo na realidade do dia a dia são duas coisas completamente diferentes. A sabedoria só se torna poder quando se materializa em ações específicas e mensuráveis. A primeira distinção crucial que você precisa fazer é entre pessoas que podem genuinamente contribuir para seus objetivos e pessoas que são apenas espectadoras curiosas da sua vida. Esta distinção não tem nada a ver com afeto pessoal ou proximidade emocional. Tem a ver exclusivamente com capacidade técnica e alinhamento de interesses. Se você está desenvolvendo um projeto para construir riqueza através de investimentos imobiliários, faz sentido compartilhar detalhes com alguém que já construiu um portfólio substancial de imóveis e pode oferecer insights valiosos baseados em experiência real. Não faz sentido algum compartilhar esses mesmos detalhes com amigos ou familiares que nunca investiram em nada mais arriscado que uma poupança bancária. A regra é simples. Só compartilhe informações sobre seus projetos com pessoas que possuem conhecimento específico, recursos relevantes ou conexões úteis relacionadas ao que você está construindo. Todos os outros, mesmo que sejam pessoas importantes na sua vida pessoal, devem receber apenas informações genéricas e superficiais. Isto não significa que você vai mentir ou enganar alguém. Significa que você vai ser seletivo sobre o nível de detalhamento que compartilha com cada pessoa. Se alguém perguntar o que você está fazendo profissionalmente, você pode responder que está explorando oportunidades na área de investimentos, sem entrar em especificidades sobre valores, estratégia ou cronogramas. A segunda aplicação prática crucial é estabelecer uma regra absoluta sobre redes sociais. Nunca poste sobre projetos que ainda não estão consolidados. As redes sociais são provavelmente o local mais perigoso para expor prematuramente seus planos, porque elas amplificam exponencialmente tanto o número de pessoas que ficam sabendo quanto a pressão psicológica para que você produza resultados rapidamente. Quando você posta sobre um projeto nas redes sociais, está essencialmente se comprometendo publicamente com um resultado específico num prazo implícito. Isto cria uma pressão artificial que pode levá-lo a tomar decisões precipitadas ou a desistir prematuramente se não conseguir produzir resultados na velocidade que as pessoas esperam. Além disso, você está abrindo espaço para comentários e opiniões de centenas de pessoas que não têm qualificação alguma para orientá-lo sobre o assunto. A regra para redes sociais deve ser:
Só poste sobre algo depois que já se tornou um resultado concreto e irreversível. Se você está construindo um negócio, só poste sobre ele depois que estiver operando e gerando lucro consistente. Se está desenvolvendo uma habilidade, só poste sobre ela depois que já estiver utilizando-a profissionalmente. Se está mudando de carreira, só anuncie depois que já estiver estabelecido na nova posição. Esta disciplina nas redes sociais terá um efeito colateral extraordinário. Quando você finalmente postar sobre seus resultados, o impacto será muito maior do que se você tivesse documentado todo o processo. As pessoas ficarão genuinamente impressionadas com sua capacidade de produzir mudanças significativas sem fazer alarde, e isto elevará seu status social de uma maneira muito mais substancial do que qualquer quantidade de posts motivacionais. A terceira aplicação prática é desenvolver respostas padronizadas para quando pessoas perguntarem sobre seus projetos, porque elas vão perguntar. E você precisa estar preparado para satisfazer a curiosidade delas, sem comprometer a proteção dos seus planos. Uma estratégia eficaz é redirecionar o foco das suas atividades para seus valores ou interesses gerais. Se alguém perguntar especificamente o que você está fazendo para aumentar sua renda, você pode responder que está focando em desenvolver habilidades que me permitam ser mais independente financeiramente, sem mencionar exatamente quais habilidades ou através de quais meios. Se insistirem por mais detalhes, você pode usar a técnica da transparência seletiva. Compartilhe informações sobre aspectos secundários do projeto enquanto mantém em segredo os elementos centrais. Por exemplo, você pode falar sobre estar estudando muito, lendo livros específicos ou participando de cursos, sem revelar exatamente como pretende aplicar esse conhecimento. A quarta aplicação prática é estabelecer marcos internos para medir seu progresso, ao invés de depender de validação externa. Quando você não está compartilhando seus planos com outras pessoas, precisa desenvolver um sistema próprio para avaliar se está avançando na direção correta. Defina metas específicas e mensuráveis para diferentes períodos, semanais, mensais, trimestrais. Documente seu progresso de forma detalhada num diário ou planilha que só você tem acesso. Celebre suas vitórias privadamente, mas de forma significativa. Isto manterá sua motivação elevada sem depender do reconhecimento de terceiros. Uma técnica poderosa é escrever cartas para seu eu futuro, descrevendo onde você pretende estar em diferentes momentos e quais resultados específicos espera ter alcançado. Depois, periodicamente, releia essas cartas e avalie honestamente seu progresso. Este processo cria uma forma de accountability pessoal que é muito mais eficaz que a pressão social externa. A quinta aplicação é aprender a transformar conversas sobre seus projetos em oportunidades de aprendizado sobre outras pessoas. Quando alguém demonstrar interesse no que você está fazendo, ao invés de satisfazer completamente a curiosidade dessa pessoa, faça perguntas sobre as experiências dela na área que você está explorando. Se você está desenvolvendo um projeto de empreendedorismo e alguém perguntar sobre seus planos, responda de forma genérica e depois pergunte sobre as experiências empreendedoras dessa pessoa, sobre as dificuldades que ela conhece na área, sobre pessoas bem-sucedidas que ela conhece. Você sairá da conversa com informações valiosas ao invés de ter apenas satisfeito a curiosidade alheia. A sexta e talvez mais importante aplicação é desenvolver uma mentalidade de proteção ativa. Você precisa começar a ver seus projetos como organismos vivos que dependem da sua proteção para sobreviver e crescer. Cada vez que sentir tentação de compartilhar prematuramente um plano, lembre-se de que está literalmente decidindo entre nutrir seu projeto ou alimentar sua necessidade de aprovação social. Desenvolva o hábito de perguntar internamente:
Esta informação que estou prestes a compartilhar vai acelerar meu progresso ou apenas satisfazer minha vontade de impressionar alguém? Se a resposta for a segunda opção, mantenha-se em silêncio. Se for a primeira, certifique-se de que está compartilhando com a pessoa certa, no momento certo, com o nível de detalhamento adequado. Com o tempo, esta prática se tornará automática. Você desenvolverá instintos muito apurados sobre quando falar e quando se calar, com quem compartilhar e de quem se proteger. E perceberá que seus projetos começam a fluir com muito mais facilidade, velocidade e precisão do que quando você os expunha prematuramente ao mundo exterior. Número 6. O momento certo para falar. Existe um momento sagrado no desenvolvimento de qualquer projeto ambicioso, um ponto de inflexão onde o silêncio estratégico que te protegeu durante a construção se transforma naturalmente em revelação triunfante. Identificar este momento com precisão é uma arte que separa aqueles que constroem legados duradouros daqueles que permanecem eternamente na categoria de promessas não cumpridas. O momento certo para falar não é determinado pelo seu nível de ansiedade para compartilhar, nem pela pressão social que você pode estar sentindo. Não é baseado em quanto tempo passou desde que você começou, nem em quantos esforços você já dedicou ao projeto. O momento certo é determinado por um critério objetivo e implacável: a maturidade irreversível dos seus resultados. Pense numa árvore frutífera. Existe um momento específico em que cada fruto atinge a maturação completa. Antes desse momento, a fruta está verde, dura, sem sabor, e colhê-la seria desperdiçar todo o investimento de tempo e energia que a árvore fez nela. Depois desse momento, se você não colher, a fruta apodrece e também se perde. Mas existe um ponto exato onde ela está perfeitamente madura, doce, nutritiva, pronta para ser colhida e compartilhada. Seus projetos seguem exatamente a mesma lógica natural. Cada objetivo que você persegue tem seu próprio tempo de amadurecimento, e tentar forçar a revelação antes desse tempo resulta em decepção, ceticismo e perda de credibilidade. Por outro lado, esperar tempo demais pode fazer você perder oportunidades valiosas que os resultados poderiam ter gerado. O primeiro sinal de que seus resultados atingiram a maturidade necessária é quando eles se tornaram independentes da sua vontade ou esforço para serem mantidos. Se você construiu um negócio, o momento certo de revelá-lo é quando ele já está operando de forma consistente e lucrativa, não quando você ainda precisa lutar diariamente para mantê-lo funcionando. Se desenvolveu uma habilidade, o momento é quando você já está sendo remunerado por ela regularmente, não quando ainda está praticando ou estudando. Durante minha trajetória como líder, aprendi que os melhores anúncios são aqueles que documentam realizações, não intenções. Quando você revela algo que já está consolidado, as pessoas não têm escolha além de reconhecer a realidade diante delas. Quando você anuncia intenções, está pedindo para as pessoas acreditarem numa possibilidade futura, e isso sempre abre espaço para ceticismo e questionamento. Lembro-me de uma reforma urbana que implementei para revolucionar o sistema de abastecimento de água do reino. Era um projeto complexo, que envolveria anos de planejamento e execução. Durante todo o processo de construção, mantive absoluto sigilo sobre os detalhes e o escopo do projeto. As pessoas viam a atividade acontecendo, mas não compreendiam completamente o que estava sendo construído. O momento de revelar chegou apenas quando o sistema inteiro estava funcionando perfeitamente e já havia transformado a qualidade de vida de toda a população. Quando finalmente anunciei o que havia sido feito, não houve espaço para questionamento sobre viabilidade ou eficácia, porque os resultados estavam literalmente fluindo pelas casas de cada cidadão.
Esta é a diferença entre anunciar processos e documentar resultados. Processos podem falhar, ser modificados, abandonados. Resultados são fatos consumados. Quando você fala sobre resultados, está relatando a realidade, não vendendo uma possibilidade. O segundo indicador de que chegou a hora de falar é quando seus resultados começam a produzir impactos que transcendem sua vida pessoal. Quando o que você construiu começa a beneficiar ou influenciar outras pessoas de forma mensurável, isso se torna naturalmente um assunto de interesse público legítimo, não apenas curiosidade pessoal. Se você desenvolveu um método inovador de investimento e agora está obtendo retornos consistentemente superiores à média do mercado, isso se torna informação potencialmente valiosa para outras pessoas. Se criou um negócio que está gerando empregos ou resolvendo um problema real da comunidade, isso transcende sua realização pessoal e se torna relevância social. Quando você atinge este nível, compartilhar seus resultados deixa de ser exibicionismo e se torna contribuição. Você não está mais falando para impressionar ou buscar validação. Está documentando algo que pode inspirar ou educar outros. O terceiro critério é a estabilidade temporal dos resultados. Resultados verdadeiramente maduros são aqueles que se mantêm consistentes ao longo do tempo, não flutuações temporárias que podem desaparecer na próxima semana. Se você teve um mês excepcional de vendas no seu negócio, isso ainda não é um resultado maduro. Se você mantém performance superior a 6 meses ou 1 ano, então você tem algo substancial para compartilhar. Esta estabilidade temporal protege você de compartilhar conquistas que podem se reverter rapidamente, o que seria embaraçoso e prejudicaria sua credibilidade. Também garante que quando você finalmente falar, estará descrevendo um padrão estabelecido, não um evento isolado. Existe também um aspecto energético sutil, mas crucial no timing da revelação. Quando seus resultados estão verdadeiramente maduros, você sentirá uma mudança na sua motivação para compartilhá-los. A urgência ansiosa de buscar validação externa se transforma numa calma confiança de quem tem algo genuinamente valioso para oferecer. Você perceberá que não precisa mais da aprovação de outras pessoas para se sentir bem sobre o que construiu. A satisfação vem dos próprios resultados, independentemente do reconhecimento externo. Quando você atinge este estado interno, seus anúncios se tornam muito mais poderosos porque emanam de abundância genuína ao invés de carência disfarçada. O momento certo também é caracterizado por uma inversão natural na dinâmica social. Em vez de você procurar pessoas para contar sobre seus resultados, as pessoas começam a perceber mudanças na sua vida e fazer perguntas espontâneas. Quando você não precisa mais anunciar, porque os resultados são tão evidentes que se anunciam sozinhos, você atingiu o ponto ideal de revelação. Quando este momento chega, você deve abraçá-lo completamente. Não por falsa modéstia ou receio de parecer arrogante. Documentar e compartilhar resultados genuínos é uma responsabilidade social, não vaidade pessoal. Suas conquistas podem servir como prova de que é possível transcender limitações, como inspiração para outros que estão no início da jornada, como exemplo de que métodos pouco convencionais podem produzir resultados extraordinários. A forma como você compartilha também importa enormemente. Foque nos resultados concretos e mensuráveis, não nos sentimentos que eles despertam em você. Descreva os métodos que utilizou, os obstáculos que superou, as lições que aprendeu. Transforme sua revelação numa contribuição educativa ao invés de apenas uma celebração pessoal. Quando você domina a arte do timing perfeito, algo mágico acontece. Você para de ser alguém que fala sobre o que vai fazer e se torna alguém que documenta o que já fez.
Esta mudança de identidade transforma completamente como o mundo te percebe e como você percebe a si mesmo. Você se torna uma pessoa de realizações, não de promessas, e esta é talvez a transformação mais poderosa que qualquer ser humano pode experimentar na sua jornada rumo à verdadeira prosperidade. Nas profundezas dos oceanos, longe da agitação das ondas na superfície, existe um mundo de movimentos silenciosos que sustentam toda a vida marinha. As correntes mais poderosas fluem em silêncio absoluto, transportando nutrientes e energia por milhares de quilômetros sem fazer o menor ruído. É nas profundezas que se encontram os tesouros mais valiosos, as criaturas mais extraordinárias, os segredos mais antigos. Sua jornada rumo à verdadeira prosperidade funciona exatamente assim. Enquanto na superfície há tempestades, ondas e muito barulho, é nas profundezas da sua disciplina silenciosa que os verdadeiros milagres acontecem. É lá que sua visão se cristaliza, que sua determinação se fortalece, que seus planos amadurecem longe dos ventos destrutivos da opinião alheia. Cada dia que você escolhe trabalhar em silêncio, você se torna mais poderoso. Cada momento que resiste à tentação de expor prematuramente seus projetos, você se alinha com as forças invisíveis que governam a criação de riqueza duradoura. Você se conecta com a mesma energia que permitiu aos grandes construtores da história transformar visões em realidades monumentais. O silêncio não é apenas uma estratégia que você aplicará temporariamente. É uma nova identidade que você está abraçando. Você está se tornando alguém que compreende que o verdadeiro poder não precisa ser anunciado para ser respeitado. Alguém que sabe que as transformações mais profundas acontecem longe dos holofotes. Se esta sabedoria ressoa com algo profundo dentro de você, se você sente que chegou a hora de operar num nível completamente diferente de inteligência estratégica, então continue esta jornada comigo. Inscreva-se neste canal, porque este é apenas o começo de uma transformação que vai muito além do que você pode imaginar agora. O silêncio que você vai cultivar daqui em diante não será a ausência de som. Será a presença de uma força invisível que move montanhas.